Amigas e amigos, tudo bem? No último vídeo, descrevemos sumariamente o que é reencarnação e ao final apresentamos um quadro resumo contendo alguns tópicos de possíveis crenças que poderemos professar, considerando algumas evidências científicas e também relatos das tradições espiritualistas e da doutrina espírita em especial, não é? Hoje nós vamos falar sobre os constituintes do espírito, do que seria o espírito e sobre o corpo físico também. Evidentemente, também não temos comprovações científicas do que seja um espírito e seus constituintes. Nós não sabemos. Na verdade, já falamos sobre isso em outros vídeos, do vídeo passado, provavelmente. Entretanto, acredito que estamos indo em direção ao estabelecimento de uma crença maior, sem rótulos doutrinários radicais, talvez com mais profundidade, mas que poderá produzir uma diferença significativa em nossas vidas, tornando-nos mais felizes, ou pelo menos mais conscientes da nossa inserção no universo da fonte criadora. Bem, então vamos lá, Como está constituído o corpo físico? Todos nós já sabemos. Temos trilhões de células vivendo em comunidade bem organizada, formando os tecidos, os órgãos, os diversos sistemas do corpo e tudo mais que a ciência tem demonstrado, não é mesmo? Sabemos das trocas gasosas, da produção da energia, isto é, da produção do ATP, que nós falamos em vídeos passados, a energia da vida. Sabemos do DNA no núcleo das células e do seu papel na preservação da vida. E uma série infinita de mecanismos bioquímicos, físicos, fisiológicos e morfológicos que acontecem sem que o percebamos. Trata-se de algo divino quando o corpo físico está vivo, quando está tudo em funcionamento, em autorregulação. Não é mesmo? Bem, não é esse o nosso objetivo, ficar descrevendo a parte física, mas de uma certa maneira, essa é a constituição do corpo físico. Agora nós temos outros aspectos a considerar muito importantes. Trata-se da energia que emana do corpo físico, quando vivo, naturalmente, não é? Em forma de calor aparente, e que constitui aquilo que denominamos de corpos bioenergéticos, ou campos áuricos, ou perispíritos, e tantos outros nomes que a literatura espiritualista oferece. É um campo de energia poderoso, contendo vórtices ou chakras, de energias inerentes ao corpo físico vivente, além de outros componentes fundamentais. Na verdade, nós devemos destacar que cada célula do corpo físico apresenta vórtices de energia. Inúmeros autores da ciência afirmam isso, além de outros autores das tradições espiritualistas e também da doutrina espírita, com certeza, mas com uma diversidade de conceituações e de considerações. Esses vórtices ou chakras determinam ou informam se as energias corporais, físicas, se apresentam dentro de padrões normais de funcionamento ou se apresentam com bloqueios ou em disfunção. Os vórtices, os chakras, giram e se estiverem girando corretamente, isto é, no sentido horário, nós podemos observar isso e determinar, e portanto abertos, promovem a saúde física. Caso contrário, estarão bloqueados, facilitando a ocorrência de doenças ou disfunções das mais diversas. O ser humano tem trilhões desses vórtices, Se cada célula tem um vórtice, vocês façam as contas, Uns vórtices são mais importantes, outros menos. Podemos também diagnosticar, através de uma metodologia apropriada, se os vórtices estão abertos ou bloqueados e ter a informação adequada, não é mesmo? Agora,
Nós, além dos vórtices, nós também temos campos ou corpos de energias, agora pertencentes às emoções, à inteligência, né, à parte psíquica, à espiritualidade e também à vitalidade inerentes ao corpo físico. E integrados a esses campos, temos os vórtices, inerentes a cada campo. Então nós temos os campos e os vórtices, todos integrados. Daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho melhor essa história. Ou vocês vão entender melhor quando eu apresentar umas imagens. Muito bem. Então nós podemos afirmar que o corpo físico tem um campo bioenergético importante, como o espírito também o tem. Então nós temos o corpo físico com um campo bioenergético e o espírito, numa outra dimensão, também tem um outro campo energético. Lembro da vestimenta semimaterial do espírito que descrevemos e que na doutrina espírita é denominada de perispírito? Pois é. Então, quando o espírito se une ao corpo físico do ser humano, ele se une por meio desse campo de energia, molécula a molécula, mas aonde? Une-se ao campo bioenergético do corpo físico. Então, o perispírito vai se unir molécula a molécula nesse campo bioenergético do corpo físico. Eu estou falando um pouco diferente, mas é o que a minha intuição dita para mim. Os dois campos é que se unem. Assim, o espírito fica unido ao corpo físico e vice-versa, por meio desses dois campos de energia. Quando o corpo físico exaure a sua energia, terminando de produzir o ATP, falecendo, portanto, o espírito se desprende do corpo físico, levando com ele a própria vestimenta, isto é, o perispírito. Entenderam? O meu espírito tem um campo de energia, que é o perispírito, ou o campo áurico, e o meu corpo físico tem um campo bioenergético ou campo áurico próprio do corpo físico. São eles dois que se unem quando o espírito estiver encarnado. Então, repetindo, quando o espírito está encarnado no corpo físico, temos a união dos dois campos de energias e integrados a nível das superpartículas atômicas. Dessa maneira, a passagem da informação quântica por meio dos pensamentos, que é uma ferramenta do espírito e também do corpo físico, se dá em um trânsito de dupla mão, deslocando-se do espírito ao corpo físico e do corpo físico ao espírito. Assim, as influências boas ou más acontecem nestes sentidos. Trata-se de algo em simbiose. Os pensamentos são as ferramentas fundamentais das mentes, do espírito e do corpo físico. Uma influencia a outra, dependendo das circunstâncias. É assim, então, que o espírito evolui intelectual e moralmente, num trabalho conjunto com o corpo físico durante a vida encarnada. É assim que funciona. Trata-se de um trabalho integrado. Nós podemos citar os seguintes corpos ou campos de energias que fazem parte do campo bioenergético do corpo físico. Agora nós vamos focar o nosso estudo nesse aspecto do corpo físico. Então nós temos nesse campo bioenergético vários campos, todos interrelacionados, interpenetrados, não são separados. Então nós temos o campo ou corpo vital, temos o campo ou corpo mental, temos o campo emocional e o espiritual, inerentes ao corpo físico, e que regem o quê? Cada um deles, né? A vitalidade, a inteligência biológica, os instintos, os sentimentos e o espiritual. O espiritual no sentido de alguma intuição que o ser animal tem, que transcende a criação ou ao divino. Agora, o campo bioenergético do corpo físico apresenta alguns vórtices, como eu já falei, todos integrados aos campos, né? Mais importantes ou mais fortes. E quais são eles? Temos os seguintes que merecem a citação.
Vocês vão ver na imagem que eu vou projetar os campos bioenergéticos e também esses vórtices, não é? Então vamos ver os constituintes do corpo físico no que diz respeito à parte bioenergética, aos corpos bioenergéticos. Então nós estamos vendo na imagem aí o corpo físico na terceira dimensão. E aí nós temos os corpos bioenergéticos na quarta dimensão, que vocês estão vendo aí vibrando em torno do corpo físico do ser humano. E esses corpos bioenergéticos, nós temos 4 principais, importantes, a nível do corpo físico, que é o corpo ou campo vital, o campo emocional, o campo mental e o campo espiritual. Esses são os campos que envolvem o corpo físico. Esses campos de energia, eles estão interpenetrados uns nos outros, formando um só campo de energia fundamental para a vida. Então, o campo vital, por exemplo, é o campo que promove toda a parte de vitalização do corpo físico, das células, dos tecidos, dos órgãos e dos sistemas. O campo emocional tem a ver com os pensamentos das emoções do corpo animal, do corpo físico. O campo mental, mesma coisa, no sentido da parte psíquica, do ser animal, né? Estamos falando do corpo físico, na terceira dimensão. E o campo espiritual é algo que o ser animal apresenta também, no sentido de uma transcendência ao divino. Entenderam, então, esses campos vitais? Depois nós temos os vórtices ou chakras. Nós vamos citar os principais que nos interessam neste momento. Então nós temos lá o chakra alfa, que está colocado mais ou menos a uns 20 centímetros acima da cabeça. Temos o centro coronário ou vórtice coronário, que fica no topo da cabeça, o frontal, que fica localizado na testa ou na fronte, o laríngeo, que fica a nível da garganta, depois temos o cardíaco, na região do coração, o plexo solar, na altura do estômago, temos o umbilical, temos o básico, fica na altura do períneo, entre as pernas, e temos um outro que é o ômega, a 20 centímetros abaixo do básico. E temos um outro centro importante também, que fica abaixo dos pés. Ele está nos limites entre o corpo físico e bioenergético e o universo e o planeta onde vivemos. E temos também o chakra nas palmas das mãos, que vocês estão observando ali. Entenderam? Além desses componentes, nós temos também um corpo de luz, que é um canal vertical de luz fundamental para a vitalização de todos os chakras. Vocês estão vendo lá em azul na vibração. Então, é o corpo de luz. Nós somos luz, na verdade, não é? Dentro de certas adaptações no mundo tridimensional. Então, esse canal de luz, ele promove a energia necessária e é poderosa e fundamental para a vida, para que todos os chakras, todos os campos bioenergéticos possam estarem todos vitalizados. Entendeu? Então trata-se de um complexo bioenergético de uma origem infinita e divina, com certeza. É coisa de Deus, sem dúvida. Entenderam? Nós temos outros canais, por exemplo, os canais bioenergéticos da acupuntura. E posso citar aqui 2 importantes, que é o canal Yin e o canal Yang. Mas eu não vou ficar colocando aí na imagem, porque vocês podem acessar aí na literatura os canais de acupuntura e compreender melhor toda essa situação. O que eu estou mostrando aqui são as bases que vão nos interessar para o trabalho espiritual, intelectual e em sabedoria do ser hominal, do espírito que está integrado ao corpo físico quando encarnado. Então é fundamental essa possibilidade. Esse conhecimento está embasado em literatura espiritualista
e também em pesquisas que nós desenvolvemos, e através de percepções e experiências pessoais, né, que consegui juntar durante alguns anos e construir esta explicação que estou dando neste vídeo, hoje um pouco mais atualizada e bem mais simplificada do que eu falei em outros vídeos, a fim de compartilhar com vocês e vocês entenderem o trabalho evolutivo, intelectual, espiritual do espírito do corpo físico, né, na encarnação desse espírito. Agora nós vamos falar sobre os constituintes do espírito. Vimos que o espírito é um ser imaterial. O que é imaterial? Nós não sabemos, né? É um ser inteligente e que se apresenta revestido por um campo de energia ou campo semimaterial que permite ao espírito agir sobre a matéria. Nós já falamos isso em outros vídeos. Bem como também se unir ao corpo físico, molécula a molécula, no processo da reencarnação, por ocasião da formação do embrião humano ainda no útero materno. Então, esse perispírito vai se unir molécula a molécula ao campo bioenergético do embrião que está lá no útero materno, por ocasião, então, da formação desse embrião humano, né? E ainda no útero materno. Então, vocês vejam que é lá no começo da concepção do ser hominal. Destaco que o corpo físico também é um ser inteligente, naturalmente guardadas as proporções em relação ao espírito, né? Nós temos uma inteligência animal, que diferente da inteligência do espírito, que guarda todos os dados das diversas encarnações passadas. Na verdade, nós não temos conhecimento do que seja um espírito, conforme já afirmamos. Entretanto, poderíamos aceitar que se trata de um ser imaterial ou então um sistema de dados quânticos que envolve a mente ou consciência, ou subconsciência também. Temos na constituição do espírito 3 mentes fundamentais. Temos uma mente suprema, temos uma outra mente crística suprema, e temos na constituição do espírito, como eu estou falando, a mente suprema eu sou, que é a principal das 3 mentes. São todas importantíssimas, mas a mente suprema eu sou é importante. E nós vamos definir cada uma delas, então, vai. O que é essa mente suprema? É onde reside nossos maiores mistérios, é tudo misterioso, né? Ela está presente em todos os seres vivos, no reino animal e vegetal. Todos os seres vivos do planeta têm essa mente suprema. A mente suprema, ela gerencia a inteligência física, os instintos, a sobrevivência, a perpetuação da espécie. Trata-se de uma mente suprema que controla e administra os campos, o vital, o mental, o emocional, o espiritual, assim, além de todos os componentes físicos do corpo físico. Essa mente suprema é fundamental no gerenciamento do meu corpo físico e do campo bioenergético inerente durante a vida do espírito encarnado nesse corpo físico. Agora, a mente crística suprema é a consciência crística que está acima de qualquer denominação religiosa, pois tem abrangência universal. É um estado elevado de consciência, capaz de abranger uma realidade muitas vezes ignoradas. Nós temos essa mente crística em potencial, nós temos que desenvolvê-la. E o que é ela? É o amor incondicional, a fraternidade, e sendo incondicional para tudo que existe no mundo, para todas as pessoas, para com a natureza, para com toda a criação, até o universo. Então essa mente crística suprema ela é fundamental na nossa evolução moral, espiritual. Não tem nada a ver com os ensinamentos de Jesus de Nazaré, o Cristo, pois a palavra Cristo não é nome, é um adjetivo. E significa ungido, abençoado. E assim temos muitos Cristos na história do mundo. O Buda é um deles. Mas o Cristo, o Jesus de Nazaré, é a que nós cremos com mais força,
porque nós somos cristãos, não é? Então, esses ungidos, esses cristos, uns são mais, outros menos, mas todos abençoados e trazendo cada um a sua mensagem para a humanidade. É a partir dessa premissa que a consciência crística se faz presente em todos aqueles que trabalham para melhorar este mundo, para crescer espiritualmente, desde o mais simples ao mais complexo, desde o mais ignorante até o mais sábio. Todos estamos aí nesse trabalho de trabalhar nossa evolução intelectual, espiritual, naturalmente, por meio dessa mente crística suprema, a parte do amor incondicional. Agora, a mente suprema eu sou, o que significa essa mente? É o eu divino, é o Deus individualizado em cada ser, é aquela centelha de Deus dentro de nós. O eu sou é Deus em ação. Na verdade, a mente suprema eu sou é a mente capaz de se unir à presença da fonte, que eu falo tanto. É por ela, durante uma meditação, que teremos a oportunidade bendita da comunhão espiritual entre nós e a presença da fonte, e tornando-nos um com ela. E receber então o quê? O fortalecimento, o amparo, a sustentação, a saúde do ser multidimensional como um todo, que nós somos, não é? Nós vamos ver a imagem agora do ser hominal mais completa, considerando o espírito, os campos bioenergéticos do espírito e do corpo físico, os chakras, os vórtices, né? O corpo de luz também. Vamos ver a imagem. Bem, agora nós vamos ver uma imagem que vai compor o ser hominal em espírito, corpos bioenergéticos e corpo físico, que está na terceira dimensão. Os corpos bioenergéticos, geralmente, eles abrangem a quarta e a quinta dimensão. E o espírito, em dimensões mais sutis, com certeza, mas integrado nesse corpo físico através dos corpos bioenergéticos, tá certo? Então nós vamos repetir agora rapidamente o que já vimos em relação aos componentes do corpo físico e depois vamos colocar aí o espírito integrado no ser hominal como um todo, como um ser multidimensional que somos. Então nós temos aí os corpos bioenergéticos que mais ou menos estão na quarta, quinta dimensões, como eu já falei. E aí nós estamos vendo a vibração dos corpos bioenergéticos que vocês já sabem quais são que eu descrevi na outra imagem, não é isso? Depois nós temos os vórtices ou chakras, vou citá-los novamente. Então nós temos o alfa, o coronário, o frontal, o laríngeo, o cardíaco, o plexo solar, o umbilical, o básico, o ômega e lá abaixo dos pés. E depois nós temos o corpo de luz, que vocês já entenderam para que serve. Não é? É um canal de energia vertical que transcorre mais ou menos no nível da coluna vertebral e para cima da cabeça e para baixo dos pés. É um canal de energia que, na verdade, está unindo o ser humano no planeta, no universo, na verdade, né? Na parte inferior, onde os pés tocam o chão, e na parte da cabeça acima, integrando esse ser hominal no universo. Entenderam? Muito bem. Aí nós temos então o espírito integrado no corpo físico através do campo de energia que reveste o espírito, isto é, o perispírito. Eu vou voltar ao slide só para vocês verem. O ser humano a nível de corpo físico e corpos bioenergéticos. E aí nós temos agora o espírito integrado. Vocês estão percebendo, olha, que a vibração do espírito, com a sua vestimenta, que é o perispírito, se une com os corpos bioenergéticos do corpo físico. Vocês estão observando ali, ó? Vou voltar para vocês verem melhor. Então nós temos aí a união dos dois campos bioenergéticos, o do espírito, que é o perispírito, e o do corpo físico. E temos as mentes aí do espírito, que é a mente suprema eu sou, temos a mente crística suprema
e a mente suprema, propriamente dita. Vocês já viram as descrições que eu fiz neste vídeo aqui. Entenderam? Então nós estamos vendo aí o complexo do espírito, dos campos integrados, o bioenergético e o perispírito do espírito e o corpo físico, com todos os centros de forças, os chakras, os vórtices, né? E os campos vital, emocional, mental, espiritual no corpo físico. Tudo isto tem a ver com a multidimensionalidade do ser humano. Com todo esse complexo bioenergético e físico, nós podemos nos integrar no universo de Deus, podemos receber a presença da fonte dentro de nós, naturalmente com um preparo adequado em meditações apropriadas. Tá certo? E o pensamento como uma energia do espírito, no sentido de permitir a informação entre espírito e corpo físico e vice-versa, se transita nesses corpos bioenergéticos de união entre espírito e corpo físico. E a partir dessa união, dessas comunicações quânticas, o espírito e o corpo físico podem trabalhar a evolução intelectual, espiritual e ganhar sabedoria. Naturalmente que o espírito encarnado é quem tem a chance de memorizar e manter dentro da sua mente todos esses conhecimentos adquiridos numa determinada encarnação. Entenderam? Então, amigas e amigos, agora vocês podem acrescentar mais este conhecimento ao quadro que apresentamos no vídeo anterior e agregar mais entendimento sobre a inserção do ser luminal no universo da fonte criadora. Logo mais, nós vamos falar como esse ser tão complexo, que somos nós, né, em sua conformação bioenergética e espiritual, poderá trabalhar a evolução intelectual e moral de uma forma consciente e prática. Vejam o novo quadro acrescentando-se à imagem do ser luminal. Vocês estão vendo aí a fonte criadora, o mundo espiritual, o mundo material. Estamos vendo a criação dos espíritos simples e ignorantes, a intuição do bem e do mal, a lei de evolução intelectual e moral, o livre-arbítrio, a lei de ação e reação, que já explicamos no vídeo passado, né? E o local da terceira dimensão, onde o espírito promove a sua reencarnação em corpo físico, através dos campos de energias que eu descrevi neste vídeo. E o nosso objetivo na integração entre espírito e corpo físico é evoluir intelectual e espiritualmente em direção ao que é a vida futura. Nós não temos o céu, não temos o inferno, nada disto. Nós temos a possibilidade de trabalhar o nosso aperfeiçoamento espiritual e intelectual e em diversas vidas na matéria, no corpo físico, do espírito no corpo físico, e evoluir em direção a vidas futuras, que nós temos que nos aperfeiçoar a cada momento, como Jesus era perfeito quando esteve entre nós. Esta é a nossa meta. E Deus, a sua misericórdia, promove toda essa possibilidade através do processo da reencarnação. Com toda a possibilidade, porque nós somos muito imperfeitos, estamos ainda num estágio muito primitivo, e em função disso, nós temos a misericórdia, não vamos nem para o céu nem para o inferno. A gente está ou no mundo espiritual, na posição de espírito, ou esse espírito no mundo material, na terceira dimensão, trabalhando essa evolução. Até que ele chega no aperfeiçoamento integral do espírito, na parte moral. E aí ele vai estar vivenciando uma nova vida em mundos mais felizes, que seria o reino dos céus, da felicidade, onde não há a prática do mal. É muito legal isso aí, né? Bem, meus queridos amigos, entenderam? Viram como é que é? Nós vamos cada vez melhorar mais o nosso racional, mesmo que a gente não tenha embasamento científico. Nos próximos vídeos, iremos continuar o desenvolvimento das reflexões e considerações sobre as crenças e outros aspectos, né? Nós vamos ver isso aí. Então, minhas amigas e meus amigos, nós todos e a presença da fonte somos um.
Vocês já estão, esse é nosso objetivo, trabalhando o nosso aperfeiçoamento intelectual e moral. Então, nós vamos juntos e misturados praticando a fraternidade universal, o amor incondicional. Olha a nossa mente crística suprema funcionando como meta, porque nós não somos capazes de ter um amor incondicional total, completo. E vamos compartilhando conhecimentos, isso é importante também. Então, meus queridos, o Deus que habita no meu coração, saúde o Deus que habita no seu coração. Namastê.